Muito obrigado, Padre Tiago, por esta apresentação desses irmãos e irmãs que serão agora confirmados. Vocês já devem estar pensando assim, por que o bispo está repetindo demais essa palavra, né? Confirmados no Espírito Santo. É um dos nomes que a igreja dá ao sacramento da crisma. E por que confirmados? Porque todas que estão aqui já foram batizados. Em nome do Pai, do Filho, todo mundo já foi batizado no Espírito Santo. Muitas vezes na nossa tradição católica, o batismo é dado às crianças, quando os pais que participam da comunidade levam a criança e pedem à igreja que eles sejam confirmados na força do Espírito como filhos e de filhas de Deus muito amados. Então, o que os pais de vocês, os padrinhos, madrinhas, fizeram no dia do batismo, hoje, vocês, pela preparação que foi feita, farão por vocês mesmos. Por isso que este sacramento, a igreja passa a reconhecê-los como cristãos amadurecidos na fé, cristãos conscientes da fé, que hoje vocês vão assumir por vocês mesmos aquele presente que os pais e os padrinhos deram através do dom do sacramento do batismo. E quando nós estamos celebrando a Eucaristia, e dentro da Eucaristia, este sacramento da confirmação, ao escutarmos a palavra de Deus, ela que vem nos iluminar, ela que vem nos ajudar a depois a contemplar e saborear a presença de Jesus na Eucaristia. Sem a palavra proclamada, meditada, aquele pão fica sem graça, fica sem sabor. Por isso que para nós cristãos católicos, a celebração da Eucaristia é o ponto mais importante da nossa fé. É o ponto central. E ela é sempre nova, nunca é igual uma celebração da outra. Por que não é? Porque cada vez que a gente vem na celebração, você escuta um texto bíblico. E ao escutar aquele texto bíblico, eu já escutei isso aí. Mas depois de algum tempo, você já está mais maduro ou mais madura, ou olhando a vida diferente. E quem vai proclamar ou partilhar uma meditação, abre sempre novas perspectivas. Por isso que nós reconhecemos que a palavra de Deus, quando proclamada em comunidade, é o Espírito de Deus falando conosco, é o próprio Deus se comunicando conosco. Essa é a força da Eucaristia que parte desta palavra, que é sempre uma novidade para nós. Porque nesta noite em que vocês são confirmadas no Espírito Santo, a gente reforça aquela frase do Apocalipse. Deus dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Vamos repetir? Eis que faço novas todas as coisas. É assim que Deus vai atualizando e renovando a vida em nós. Nesta noite também nós recordamos um santo tão importante na vida da igreja. Desde os primórdios, o Santo Agostinho marcou a vida de tantos cristãos e marcou também o surgimento de tantas congregações religiosas. Na nossa diocese, a gente tem lá em Pinhal os assuncionistas que seguem esta espiritualidade, agostiniana. Mas, de forma muito especial, o nosso Papa Leão, ele vem desta congregação. Ele foi superior geral desta congregação por 12 anos. Então, é um Papa agostiniano que substituiu um Papa jesuíta, o Papa Francisco. E isto marca muito a vida, a identidade dele, porque Santo Agostinho foi um dos grandes poetas do amor. Quem quiser chegar em casa e procurar na internet,
Procure uns poemas de Santo Agostinho que você vai dormir muito feliz. Especialmente o mais famoso deles, que fala da busca que ele tinha de Deus, mas Deus estava dentro dele. É um jeito tão bonito da gente perceber também, quando a gente recebe o Espírito Santo, é isso que a gente experimenta. Deus não está fora, Ele faz de nós o seu templo, sua vida. Esta palavra proclamada hoje, ela aponta um caminho muito importante para todos nós cristãos e para quem vai renovar a fé daqui a pouco. Porque Jesus faz uma crítica muito concreta à hipocrisia religiosa. A hipocrisia, ela vem, de uma palavra ligada ao mundo do teatro, aonde alguém colocava sempre uma máscara. O hipócrita é aquele que coloca uma máscara, que não revela aquilo que ele é de verdade. E Jesus utiliza essa palavra dizendo que os hipócritas não têm espaço no reino de Deus, porque são aqueles que rezam uma coisa e depois vão fazer outra, diferente. São aqueles que participam de uma missa, mas depois não dão continuidade a este compromisso de ser em todos os ambientes presença viva de Jesus, como o templo santo dele. Pessoas hipócritas, conforme Jesus vai denunciando aqui, é aqueles que pensam que só por rezar estão unidas a Deus e por isso estão garantidas a salvação. Aí Jesus vai dizer: o que me interessa é o que você faz com a oração na sua vida. Então, o que nos salva, e até mesmo o que nós escutamos, quem participou da missa no domingo passado, é a prática da justiça. É essa prática da justiça que abre aquela porta para que nós possamos participar felizes no reino definitivo. Então, o que Jesus sempre pede é isso: coerência entre o que a gente reza e o que a gente vive, coerência entre o que a gente demonstra para as pessoas, no máximo possível, porque às vezes a gente também nem se aceita o suficiente para revelar a verdade para os outros. Mas o importante é que ninguém continue usando máscaras, para não ser esses hipócritas que Jesus tira fora do caminho do reino. Na primeira leitura que nós ouvimos, é um testemunho assim muito bonito do apóstolo Paulo. Essa carta aos Tessalonicenses, ela tem uma importância muito grande, que foi o primeiro escrito do Novo Testamento. A primeira vez que alguém escreveu alguma coisa no Novo Testamento foi São Paulo, essa carta aos Tessalonicenses. Então, nos dá uma importância muito grande deste escrito. E o que ele está falando? Quando ele chegou em Tessalônica, ele chegou lá fugido de perseguição por parte dos judeus que não acolhiam a palavra de Jesus. E quando ele escreveu essa carta, ele já tinha saído da Tessalônica e estava em Corinto, possivelmente. E teve que sair da Tessalônica porque, quando ele ia numa cidade, ele sempre começava a evangelização pela sinagoga. Ele é judeu, então ele ia encontrar os judeus daquele lugar. Mas quando ele falava de Jesus, quando ele falava do Evangelho, quando ele falava de ressurreição, alguns não aceitavam e passavam a perseguir Paulo, porque achavam um absurdo como que Paulo, que era um fariseu convicto, se converteu e mudou de vida, a ponto de chamar o seu passado de esterco. Olha, o que eu vivi para mim é esterco. É feia essa imagem? Pode ser, mas para que serve esterco? Para adubar uma nova vida. Então ele não jogou fora aquilo que ele sabia, mas ele deu uma amplitude no conhecimento quando ele encontrou Jesus. E aí ele reforça, ele fica assim tão entusiasmado com a fé desta comunidade, que ele faz elogios extraordinários. Ele fala: o testemunho de vocês nos encanta e nos faz caminhar cada vez mais adiante
pregando o Evangelho. É como se ele dissesse assim: realmente vocês romperam com a hipocrisia. Vocês celebram, rezam e vivem o que vocês celebram e rezam. Então, é um convite para nós também caminharmos neste caminho de coerência e não de hipocrisia. Agora, uma palavra muito concreta a vocês, crismandos e crismandas. Daqui a pouco vocês nunca mais vão escutar crismandos. Vocês serão crismados, né? Quando o Evangelho nos fala desta coerência, é importante a gente ver assim, quando o Espírito Santo está confirmado em nós, esse Espírito que recebemos do batismo e que hoje vocês serão confirmados, o que acontece em nós? Primeira coisa é que nós ficamos mais fortalecidos para testemunhar a nossa fé e não cair em situações de hipocrisia. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a olhar no espelho da vida com misericórdia, com simplicidade. E até mesmo assim, quando a gente enfrenta, identifica hipocrisias em nós ou quem convive conosco, ninguém tem direito de ficar julgando uns aos outros. O Espírito Santo é aquele que nos convida a fazer um caminho novo de reconciliação, de vida nova, de perdão. Então ninguém fique parado, né, se identificar na sua vida, olha, eu tenho umas hipocrisias aqui. Pois é, caminho de crescimento, caminho de conversão. Tem algumas hipocrisias que em toda crisma eu repito. Por exemplo, não tem o Espírito Santo quem tem comportamento racista, porque não reconhece no irmão diferente imagem e semelhança de Deus. E a hipocrisia está quando uma pessoa como essa reza o Pai Nosso. Então, rezar o Pai que é nosso e ter comportamento racista, é claro que tem uma hipocrisia aqui muito definida. E aí a pessoa não está sendo iluminada, guiada pelo Espírito Santo. Quem tem comportamento machista também não tem o Espírito Santo. E olha que infelizmente o Brasil é quase campeão. O primeiro é o México, o segundo é o Brasil, de feminicídios, de agressões às mulheres, de eliminar as mulheres. Quem faz isso, seja por gestos de violência, ou por palavras, ou por rejeição, não tem o Espírito Santo. Então não adianta querer rezar Pai Nosso, se você rejeita uma imagem e semelhança de Deus. Nós professamos essa fé. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então quem tem comportamentos machistas realmente está vivendo isso que Jesus disse, é um hipócrita e não tem o Espírito Santo. Para concluir, só mais um exemplo. Quando alguém exclui o outro, a outra, da sua convivência, seja por classes sociais diferentes, por costumes, por região, por qualquer uma dessas besteiras aí, também está claro que a pessoa está vivendo uma hipocrisia. Reza uma coisa e está tendo um comportamento que não condiz com a identidade cristã, porque nós professamos que Deus é Pai de todos e todas. Hoje em dia essa moçada não fala exclusão, né? Isso é da minha geração para trás. Hoje em dia vocês usam a palavra cancelar, né? Quando você não gosta de alguém, você vai lá e cancela. O cancelamento é uma forma assim, eu não aceito essa pessoa, eu não reconheço nela um filho de Deus. Deixa ela ser diferente, deixa ela ser do jeito que ela quiser. Aí a gente abre espaço para poder rezar que o Pai é nosso. Ele até me dá direito e liberdade de não gostar de todo mundo, porque Deus foi criativo demais, né? Basta olhar aqui para nós. Porém, agredir alguém, excluir alguém, cancelar alguém, é a hipocrisia que Jesus denunciou. É um sinal de que o Espírito Santo
não está atuando, agindo, iluminando nossa vida. Portanto, ser confirmado no Espírito Santo, receber o sacramento da Crisma, é uma alegria, porque você vai ter um coração aberto, um coração como o coração de Deus, um coração que é capaz, mesmo que você não goste tanto, mas Deus foi criativo demais, né? E vamos respeitar a criatividade de Deus, porque aí a gente não cai nesse pecado da hipocrisia. E não nos falta em nenhum momento, quando a gente se volta para Deus, a sua ajuda, o seu perdão, a sua misericórdia, porque o Espírito Santo é aquele que faz de nós a verdadeira família de Deus. Convido a fazer um pequeno momento de silêncio. Quando Deus fala, como Ele nos criou únicos e irrepetíveis, Ele espera de cada pessoa também uma resposta única, porque só você sabe responder do seu jeito. Que resposta você dá a Deus nesta noite, diante desta palavra que foi proclamada e meditada?